5 minutos. Jéssica está acompanhando ali, olha. Jéssica está agora no Ministério Público, porque o Ministério Público está discutindo soluções para o desabastecimento de água. Como é a palavra que o pessoal chama agora? Tem uma palavrinha para falta de água. Tem uma palavrinha aqui que o pessoal bota na nota. Eu esqueci agora a palavrinha. Enfim, falta de água nos bairros, intermitência. Gostei, Scooby. Jéssica, uma ótima quarta-feira. O que é que o Ministério Público pretende fazer para resolver o problema da intermitência de água nos bairros de Aracaju? Boa tarde, Jéssica. Oi, Fábio, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Justamente, a intermitência, né? Lá numa região do bairro Santa Maria, essa intermitência, a falta de água, ela acontece há muitos anos. Há cerca de 7 anos que os moradores vêm lutando bastante com a chegada da água, a água vai embora da torneira. E mesmo assim, tendo que pagar o mínimo, pelo menos, dessa tarifa de água. Só que sem água na torneira, como é que fica essa situação? Pois é, hoje pela manhã o Ministério Público colocou a população, colocou a Iguá, que hoje em dia é responsável por esse abastecimento, para que todos entrassem num acordo. Nós vamos conversar com a doutora Ilza Missano sobre esse assunto, a promotora de justiça da pasta do direito do consumidor. Doutora Ilza, na verdade, há muito tempo já que o Ministério Público vem tentando resolver essa situação, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, hoje nós fizemos a primeira reunião, né? Os moradores, são várias denúncias do Ministério Público no Paraíso do Sul, que é aquela região do bairro Santa Maria, e várias denúncias chegaram, nós marcamos uma audiência extrajudicial, fizemos as primeiras tratativas e essa foi a segunda audiência realizada. Felizmente, você colocou muito bem, eram moradores que estavam quase que em situação de desabastecimento, já não era nem mais interrupção do abastecimento, era desabastecimento, e em função disso, ainda continuavam pagando a tarifa mínima. A tarifa mínima, ela é devida por conta da disponibilidade do serviço. Então, você pode ou não utilizar os 10 metros cúbicos, mas o serviço está à sua disposição. Quando você não tem um produto, quando você não tem a água, quando você não tem um serviço, você além de passar o constrangimento de não ter água na sua casa, você ainda vai ter que pagar 10 metros cúbicos, né? Então, por conta disso, fizemos hoje as tratativas com a Iguá. A situação foi resolvida, segundo os moradores que aqui estiveram. A água já tem hoje nas torneiras, a Iguá informou as manobras que foram executadas, o tratamento na rede que foi feito, né? Mas como uma forma de compensar a população por todos esses prejuízos, então ficou ajustado, ficou pactuado que as contas dos meses de dezembro e janeiro, daqueles moradores que sofreram com o impacto do desabastecimento, eles irão pagar efetivamente o valor que foi registrado no hidrômetro. Então, se zerou e ele pagou 10 metros cúbicos, ele vai ter um crédito de 10 metros cúbicos com a Iguá, tanto no mês de dezembro como no mês de janeiro. E esse crédito ele será lançado nas contas subsequentes a partir do mês de março, né, até zerar esse crédito do consumidor. Então, vamos lá. Se no mês de março o consumidor, na verdade, ele consumiu, né? Aí, 8 metros cúbicos, né? E a Iguá está devendo 10, o que é que ela vai fazer? Ele vai pagar apenas 2 metros cúbicos. Então vai ser nesse sentido até zerar aí esse crédito dos nossos consumidores. Outras regiões passam pela mesma situação semelhante de lá do Paraíso do Sul? Infelizmente nós temos recebido realmente um volume significativo de denúncias de consumidores, de usuários que estão em situação de interrupção do abastecimento. Nós temos um outro problema crônico, que é no bairro Lamarão, Dom Luciano, Moema Meire. Esse já tem uma ação ajuizada contra a DESO, com sentença, realização de perícia, né, sentença, trânsito e julgado, já estamos na execução. Já pedimos ao juiz como medida para assegurar o cumprimento, que é colocar água à disposição da sociedade, né, que esses moradores não mais paguem a conta. Isso já foi deferido, né, a não emissão de faturas. O problema é que essa ação é contra a DESO e quem está hoje emitindo a fatura é a Iguá. Então, por conta disso, já existe uma audiência extrajudicial que foi designada para dia 23, às 10 horas, envolvendo a Agreste e a Iguá, para que a gente possa ver essa questão da suspensão da emissão dessas contas, até que todo o serviço de abastecimento de água desses bairros seja regularizado. Se a gente colocar ali na ponta do lápis, são muitas famílias que são afetadas por esse desabastecimento? Com certeza, e são pessoas, o Ministério Público já esteve lá, né? Nós estivemos presentes lá no bairro, a água não chega na torneira. Então, você imagine, são famílias que têm
idosos, crianças, pessoas com dificuldade de locomoção e ter que, nesse caso do Paraíso do Sul mesmo, as pessoas disseram em depoimento que tinham que encher caixa d'água com bacia. Então isso é inaceitável, a gente está em 2026, pleno verão, então são situações que nós temos que resolver. Acreditamos na possibilidade, na potencialidade para a solução dos problemas, mas infelizmente nós temos que resolver com a água na torneira. Ou então o consumidor vai pagar exatamente aquilo que ele está consumindo, né? E não pagar uma tarifa mínima, já que ele não tem o serviço disponível. Agora, a Iguá falou de ações que vem fazendo aqui em Aracaju, em outras regiões, para garantir esse abastecimento? Sim, e tem que ser feito, é obrigação, né? A empresa está aqui justamente para o fornecimento desse serviço à população. Um serviço público, e por ser um serviço essencial, ele tem que ser contínuo, com prestabilidade e adequação. Não pode ter interrupção nesse fornecimento. Agora, as obras têm que ser executadas, a população tem que ser informada, e se eu não tiver água durante aquele período, eu não posso fazer a cobrança de uma tarifação mínima, né? Eu não tenho serviço disponível. Então, nós tivemos aí um grande período em desabastecimento pelo rompimento da adutora. Rompeu a adutora. Então, eu lhe machuco, peço desculpas e está tudo certo. Não, não é assim. E o prejuízo que a população passou, né? E o tempo que ela passou carregando baldes para poder encher a sua caixa d'água, para poder realizar suas atividades domésticas no dia a dia. Então, tudo isso tem que ser compensado. Então, é isso que o Ministério Público vai fazer de acordo com os procedimentos que vem adotando. Fábio Henrique tem uma pergunta para a doutora Eusa. Oi, Fábio. Jéssica, cumprimentar a doutora Eusa. Olha, a Andresa mandou aqui a seguinte mensagem: aqui no bairro Dom Luciano, estamos 8 dias sem água, sobre o assunto que estamos tratando. Apenas para ficar claro, Jéssica, para quem está nos acompanhando agora, essa posição do Ministério Público lá no Paraíso do Sul, de que a pessoa vai pagar por aquilo que ela consumiu. Ah, não chegou água, eu sou obrigado a pagar a taxa mínima, mas se eu não recebi água. Isso vai valer para todo mundo ou é só para o Paraíso do Sul? Boa pergunta. Vamos passar essa pergunta para a doutora Eusa, porque o Fábio ele pergunta o seguinte, doutora Eusa: essa situação de hoje ela é específica para o Paraíso do Sul, mas e as outras regiões, elas poderão se enquadrar também nesse mesmo cenário? Sim, claro, excelente. Para a gente poder esclarecer a população. Veja como é importante a população fazer a sua representação no Ministério Público, fazer a sua denúncia nos canais de ouvidoria do Ministério Público, ou presencialmente, conversando com o promotor de justiça, ou através do número 127, ou através da página do Ministério Público, lá no link da ouvidoria. A minha comunidade está sem água, a minha comunidade está com o abastecimento interrompido, para que a gente possa adotar providências, inclusive pedindo como providências preliminares a colocação de carros-pipas da empresa, a distribuição gratuita da população, porque ela não deu causa à interrupção. Então, em todos esses procedimentos, nós inclusive estamos ligando para os consumidores que fizeram a denúncia para saber se a situação tem sido resolvida, para que a gente ande o mais rapidamente possível. As notificações do Ministério Público hoje estão saindo com prazo de 48 a 72 horas, são 10 dias úteis, mas no caso de urgência, nós temos feito dessa maneira, porque água é vida, é necessário, né? Para a higiene, é uma questão de saúde pública mesmo. Então, esses procedimentos, eles têm, assim, prioridade máxima e hoje representa realmente uma parcela significativa das denúncias que chegam através da ouvidoria. Muito obrigada, doutora Eusa, pelas informações. Fábio. Ok, Jéssica, obrigado mais uma vez a doutora